Meus queridos irmãos, nós iremos agora para a meditação na Palavra de Deus. Nós vamos meditar no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 4, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos orar pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor derrame Tua graça, que o Senhor revele a Tua graça em nossas vidas nesta noite, concedendo-nos o privilégio, Pai, e a graça de sermos alimentados na Tua Palavra através da direção do Teu Espírito Santo. Que desça sobre nós o poder do Teu Espírito Santo através da graça excelsa de Cristo Jesus, não por obras, mas tão somente por causa do sangue de Cristo. Penetra em nossos corações através da Tua Santa Palavra, confrontando-nos, exortando-nos ou alegrando-nos com a Tua Palavra Santa. Que ao final de tudo apenas o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, por que nós os crentes somos tão diferentes no sentido de lidar com as lutas e as tribulações? Por que nós temos um ânimo diferente? Por que nós temos um semblante diferenciado? Nós temos uma perspectiva diferente. A nossa perspectiva de mundo é diferente. A nossa cosmovisão é diferente a respeito do mundo, a respeito do porvir. É por causa da nossa esperança. A esperança, meus irmãos, é um tema que percorre toda a Escritura Sagrada. Nós podemos perceber, por exemplo, em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 19 a 22, onde o profeta diz: Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. A esperança é um tema central na palavra de Deus. É tanto que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz que permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. A esperança é um dos fundamentos, uma das bases da vida cristã. Porque a esperança é como se fosse o combustível que nos mantém andando, caminhando em direção à Nova Jerusalém. Mesmo diante das mazelas, das dificuldades, das dores que nós enfrentamos, mesmo assim nós nos mantemos de pé. O justo pode até cair, como diz Provérbios, 7 vezes cairá o justo, mas Deus o toma pela mão. Então essa é a nossa vida, é baseada nessa esperança. Muitas igrejas pregam a teologia baseada na realização agora, baseada na providência plena de Deus agora, onde Deus vai dar riqueza, livramento, cura o tempo todo a nossa mercê, a nossa disposição. A nossa vida não é baseada no agora, nossa vida é baseada na esperança do porvir. Deus agora Ele nos ajuda, Deus nos sustenta, nos auxilia, mas o que nós passaremos nessa vida aqui é momentos na presença de Deus, momentos cheios do Espírito Santo, mas também momentos de dor, de espinhos, de deserto. A nossa vida será plena no porvir, na volta de Cristo. Portanto, o nosso combustível é a nossa esperança, e a nossa esperança é o nosso combustível na vida cristã. É disso que nós falaremos nesta noite. Com base no texto de Apocalipse capítulo 21, nós temos aqui os dados, as informações a respeito da nossa esperança, da concretização daquilo que nós esperamos. Nós podemos dizer, meus irmãos, que o tema desse texto, o tema do sermão de hoje, são os fundamentos de nossa esperança. É importante nós termos claro em nossas mentes quais são esses fundamentos. Como diz o apóstolo Pedro, nós temos que estar preparados para dar a razão da nossa esperança. Qual é a razão da nossa esperança? Quais são os fundamentos da esperança cristã? O primeiro fundamento da nossa esperança, meus irmãos, é a promessa de uma nova criação. A nossa esperança ela está fundamentada em promessas, nas promessas de Deus.
E a primeira promessa que fundamenta a nossa esperança é a promessa de uma nova criação. Veja o versículo 1. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meus irmãos, o neo, né? A palavra grega neo, né? Diz respeito aí a aquilo que Deus está trazendo de novo, né? Algo novo, né? Então, o que é novo? A Bíblia fala constantemente sobre o novo a partir de Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas, né? Deus faz nova todas as coisas velhas se passaram, e essa novidade de vida que nós temos, esse nascer de novo, nova criatura, um novo ser, já se inicia agora. A partir do momento que Jesus ressuscitou, iniciou-se uma nova fase, iniciou-se um novo tempo do reino de Deus. E quando nós encontramos a Cristo, ou quando Cristo nos encontra, isso se concretiza em nós. Mas ainda não de forma plena. O novo vai se realizar de forma plena quando Cristo voltar. Quando Ele voltar, de fato, irá se realizar tudo de maneira nova e de maneira plena. Como? Ele vai trazer uma nova criação. E nós fazemos parte desta nova criação. Como está escrito lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 17 em diante, fala sobre a nossa esperança da redenção e sobre a herança que está reservada na glória para nós. E essa herança é baseada na obra de Cristo na cruz. E inclui essa esperança dessa herança, inclui também a restauração de todas as coisas, onde nós iremos herdar todas as coisas. Salmo 24, do Senhor é a terra e os que nele habitam. Mateus capítulo 5 fala que essa terra vai ser uma herança aos crentes, aos mansos. Os mansos herdarão a terra. Então nós estamos aguardando a transformação dessa terra em uma nova terra. Estamos aguardando a transformação desse corpo num corpo incorruptível. Portanto, ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E com base nisso nós dizemos que nós iremos habitar nesta terra transformada. Nós não iremos morar no céu. O céu vem morar conosco, porque o céu vai descer. Vi novo céu e nova terra. Esse céu que vai descer, meus irmãos, é a visão que nós teremos dos anjos, das miríades de anjos que virão com Cristo Jesus. Lembre-se que o Senhor aparecerá no céu em sua glória, nas nuvens, com miríades e miríades de anjos, né? Esse novo céu é o céu dos anjos que vai descer até nós, que vai habitar conosco numa nova estrutura, né? Num novo céu e uma nova terra. Essa é a esperança. O primeiro fundamento da nossa esperança, meus irmãos, é fundamentado na promessa de uma nova criação. Porque essa criação, como diz o texto do profeta Isaías, essa terra ela está em decomposição, ela está envelhecendo, essa terra está gemendo, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, porque a terra se tornou maldita, porque foi por causa do pecado de Adão. Deus falou para Adão: Adão, por tua causa a terra é maldita. Maldita é a terra por tua causa. Uma das consequências da maldição da terra são os vírus, como nós estamos vendo, não é? As doenças, o suor do nosso rosto, a fadiga, o cansaço. Tudo isso faz parte dessa terra e dessa criação em decomposição. Mas Deus vai restaurar todas as coisas. Meus queridos irmãos, então, o primeiro fundamento da nossa esperança, meus irmãos, o primeiro fundamento é a promessa de uma nova criação. O segundo fundamento da nossa esperança é a promessa de uma nova igreja, ou de uma igreja renovada, porque Cristo ele vai restaurar a sua igreja. Cristo ele vai transformar nossos corpos num novo corpo. A nossa adoração a Deus vai ser plena, vai ser perfeita. A nossa comunhão com Deus vai ser perfeita, porque a igreja vai ser renovada. Ela vai encontrar-se com o Senhor sem mácula e perfeita. Veja o versículo de número 2. Fala sobre a igreja. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Bom,
Algumas pessoas acham que a cidade santa de Apocalipse é literalmente uma cidade que Deus tem preparada, que está no céu. Uma cidade com ruas de ouro, uma cidade que tem uma muralha, um muro bem alto, né? Com 12 portas, 12 fundamentos, com base no texto de Apocalipse. Meus irmãos, essa cidade ela é simbólica, e essa cidade, na verdade, ela não é literalmente uma cidade, porque nós não sabemos como será o novo céu e a nova terra. Mas uma coisa é certa, quando a Bíblia fala que Jesus foi preparar lugar, preparar uma morada, uma casa para nós, significa que ele vai preparar um lugar de segurança, um lugar de descanso, porque casa faz lembrar segurança, faz lembrar descanso, mas não literalmente uma casa, porque a casa é um tipo de estrutura que faz parte desse mundo caído. Por que nós precisamos morar em uma casa? Por causa de criminosos, de bandidos, por causa de salteadores, de ladrões. Por isso nós precisamos morar em uma casa com segurança. Por que nós precisamos morar em uma casa? Para nos proteger da chuva, do sol quente, então para nos dar abrigo, segurança. Bom, o texto diz que lá no novo céu, na nova terra já não existirá o mar. Também Apocalipse diz que serão novas todas as coisas. Tudo vai ser perfeito, nós não teremos medo de tempestades, nós não teremos tempo ruim, clima ruim que vai nos prejudicar, não teremos pecadores, não teremos criminosos. Então, que necessidade vai haver de nós estarmos presos a uma estrutura como uma casa? Então, como vai ser no céu? Nós não sabemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Mas uma coisa é certa, muito além da nossa curiosidade pobre, nós temos que entender que o que Deus preparou para nós é algo maravilhoso. É algo que vai além dos nossos limites, da nossa imaginação, algo que vai além daquilo que nós já vimos, em termos de segurança, em termos de conforto, em termos de prazer diante de Deus. Então, se essa cidade não é literalmente uma cidade, o que ela é então? Essa cidade, meus irmãos, é a igreja. As evidências de que nós temos que essa cidade é a igreja. Essa cidade é a igreja porque ela é a noiva, diz aqui o versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. Então não vai descer do céu uma cidade, literalmente uma cidade vestida de noiva. Essa cidade é a igreja. E como a igreja vai estar no céu e vai descer? Ora, porque nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, porque nós seremos arrebatados e os mortos serão ressuscitados e iremos nos encontrar nas nuvens com o Senhor e depois desceremos com Ele para a nova terra. Por isso que essa noiva vai descer. Veja que o versículo de número 3 reforça o fato de que essa cidade é o povo de Deus. Ele diz no versículo 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo. Esse é o tabernáculo, essa cidade santa, essa nova Jerusalém. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E veja que a Bíblia fala que o tabernáculo de Deus, o santuário de Deus, somos nós, a igreja. E ele diz ainda: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, essa cidade é a igreja. Uma igreja restaurada, uma igreja renovada, uma igreja perfeita. Uma outra evidência que nós temos no próprio livro de Apocalipse, que a cidade não é literalmente uma cidade que vai descer do céu, mas essa cidade simboliza a igreja, é que no capítulo 11, versículo 2, fala que os gentios, que é uma maneira simbólica de se referir ao anticristo e os seguidores da besta, os gentios irão pisar nessa cidade, né? Irão machucar essa cidade. Como que os gentios vão fazer isso, que o anticristo vai fazer isso, se essa cidade, de acordo com alguns, é a Nova Jerusalém, literalmente, que vai aparecer depois que o diabo e os ímpios já estarão no inferno? Não faz sentido. Então, essa cidade ela já existe. Essa Nova Jerusalém ela já existe, que é a igreja. Ela vai ser pisada no sentido de ser perseguida. Nós iremos ser perseguidos pelo anticristo. Mas nós, de fato, temos a promessa de que a igreja vai ser restaurada. Nós, na nossa dinâmica diária de crentes, como igreja, nós enfrentamos muitas dificuldades, perseguições externas, perseguições internas, problemas internos na igreja, uma igreja imperfeita, onde muitas vezes nós somos machucados, onde muitas vezes nós machucamos, e isso é motivo, inclusive, para algumas pessoas saírem da igreja e fazerem parte do número dos desigrejados, porque dizem: a igreja é cheia de hipócritas, a igreja é cheia de crentes falsos, a igreja é cheia de crentes que falam mal, que machucam uns aos outros.
E é a mais pura verdade. É por isso que nós estamos na igreja, porque nós reconhecemos nossas limitações, nós reconhecemos nossos pecados e nós reconhecemos que precisamos de um médico para tratar o nosso caráter, para tirar as impurezas do nosso caráter. E é isso a igreja, é um aglomerado de pessoas que admitem a sua miséria, que precisam de um salvador, que precisa de mudança, precisa de socorro, precisa de transformação. Isso é a igreja. Então, se você não se enquadra como uma pessoa nessas circunstâncias, então eu diria para você que você não tem que ser nem de uma igreja nem desigrejado, você já tem que subir para a glória, porque já que você é tão perfeito assim, se você pensa assim. Então a igreja de fato é o conjunto de pessoas imperfeitas que machucam e são machucados. Se você faz parte de uma igreja, você já machucou alguém ou você já foi machucado, porque isso faz parte do processo. E esse processo de machucar e ser machucado faz parte do amadurecimento que Deus faz no nosso caráter. Por isso que nós precisamos desse convívio. Mas um dia essa igreja vai ser perfeita, um dia não haverá mais esses espinhos em nosso caráter. Um dia nós poderemos nos abraçar de maneira perfeita, com o coração purificado, sem receio de machucar e sem receio de ser machucado. Quando Cristo voltar de fato, essa igreja será renovada. E essa é a nossa esperança. Esse é o segundo fundamento da nossa esperança. O primeiro fundamento da nossa esperança, meus irmãos, é que nossa esperança é fundamentada na promessa de uma nova criação. O segundo fundamento é que a nossa esperança é fundamentada na promessa de uma nova igreja, ou de uma igreja renovada. O terceiro fundamento da nossa esperança é que a nossa esperança ela é fundamentada em uma nova adoração. Versículo de número 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, se nós olharmos para esse texto de uma maneira isolada, a conclusão que se chega é que Deus ainda não está conosco, é que Deus ainda não habita conosco, mas que um dia Ele vai habitar conosco, que um dia nós estaremos com Ele. Então, por que esse texto fala com o verbo no futuro? Porque, meus irmãos, ele está falando que nós teremos no futuro, nós teremos de uma maneira plena aquilo que nós temos ainda de maneira incipiente, de maneira inicial, de maneira ainda progressiva. O que nós temos ainda de maneira progressiva, de maneira ainda não completa? A presença de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus, mas esse desfrutar desse relacionamento, ele não é pleno ainda. Nosso relacionamento com Deus não é pleno. Nosso desfrutar da presença de Deus não é pleno. Nossa comunhão com Deus não é plena ainda. Nossa adoração para com Deus não é plena. Agora, veja, quando eu digo que a nossa comunhão com Deus não é plena, não no sentido do acesso a Deus. O acesso que nós temos à presença de Deus é um acesso pleno. Mas nós moramos em um tabernáculo ainda imperfeito, que é o nosso corpo. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E quando eu digo que o desfrutar da presença de Deus aqui não é plena, porque nós mesmos causamos essa dificuldade. Nós somos o empecilho para desfrutar de maneira plena da presença de Deus. A presença de Deus está disponível para nós desfrutarmos de maneira plena, mas nós não conseguimos usufruir da plenitude da presença de Deus. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Nós não conseguimos orar como convém por causa da nossa imperfeição. Nós não conseguimos nos debruçar na presença de Deus, na leitura da palavra com a profundidade, com a dedicação que nós deveríamos, que nós precisamos, por causa do nosso corpo, por causa do nosso pecado. Então a nossa comunhão com Deus, ela tem ruídos, não por causa de Deus, mas por nossa causa. Nós não usufruímos ainda do quanto nós deveríamos. E mesmo que nós nos esforcemos, o pecado que habita em nós traz dificuldades. Como diz Paulo em Romanos capítulo de número 7. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Ou seja, qual é o bem que eu quero fazer? Eu quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, quero ter uma vida de enchimento do Espírito. Eu quero largar esse mundo de uma vez por todas e estar sintonizado com Deus o tempo todo. Mas aí no dia a dia, nós tropeçamos no dia a dia. Uma das grandes armadilhas para nossos pés é a nossa agenda. A nossa agenda, nossos afazeres, nossas atividades legítimas, que são necessárias. Tem que ir ao supermercado, tem que estar dando atenção para o filho, tem que fazer os trabalhos de sua atividade profissional, tem que dar atenção aqui, tem que fazer aquilo. E quando você termina o dia, pouco tempo você dedicou para Deus e você se sente culpado.
Mas saiba que Deus entende isso. Ele não aceita que nós continuemos assim, Ele quer que nós cresçamos. Mas Ele entende que nós habitamos nesse corpo mortal. Mas nós temos esperança de que um dia nós iremos usufruir da presença de Deus de uma maneira plena e nada vai atrapalhar essa comunhão com Deus. Nada. Porque quando Jesus voltar, haverá um rio pleno que sairá do trono de Deus. Veja no capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E você é crente, você lê a Bíblia, você ora, e muitas vezes você continua desanimado, continua se sentindo fraco, vazio. Você vai para a igreja, você ora, faz a obra de Deus e continua, às vezes, passando por um momento de tristeza, não sente aquela alegria que você gostaria de sentir. O que está acontecendo? Jesus não prometeu uma plenitude de vida, Jesus não prometeu que vai fluir do nosso interior rios de água viva. E por que às vezes o crente passa por esse vale? Veja, meus irmãos, isso não significa que você não seja crente. Davi passou por momentos assim. Davi clamou no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe dos teus ouvidos as palavras de meu bramido? Ele dizia que o seu alimento era lágrima, dia e noite. Ele já estava, o corpo dele, os ossos estavam já se secando de tanta amargura e tristeza, chorando dia e noite, passando por um processo depressivo. Cadê o rio de água viva que Jesus prometeu que vai fluir? Meus irmãos, observe que o verbo está no futuro. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele ainda não concretizou a promessa de forma plena. É quando ele voltar, de fato, sairá do trono de Deus um rio que vai inundar o nosso ser. Por isso, a nossa comunhão com Deus, a nossa adoração a Deus será plena. Será uma adoração plena e nós não sentiremos mais falta de nada. Cumprirá-se em nossa vida, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não sinto mais falta de nada. Deus me basta, Deus me é suficiente. Essa é a nossa esperança de fato. Então, meus irmãos, os fundamentos da nossa esperança se fundamenta na promessa de uma nova criação, promessa de uma nova igreja, promessa de uma nova adoração e, por último, promessa de uma nova vida, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma vida plena, uma nova vida, não no sentido de nós já estamos tendo. Nós já temos uma nova vida, mas ela ainda não é plena. Não é plena, porque o que nós temos agora são as premissas do Espírito, Paulo diz em Romanos capítulo 8. Então, nós já temos a assistência do Espírito, nós já temos a santificação do Espírito, libertando-nos de nossos pecados a cada dia, mas ainda não é de forma plena. Nós ainda sentimos dor, nós ainda sentimos gemidos, porque Romanos 8 diz que não é apenas a criação que geme, mas nós também gememos em nosso íntimo. Então, não se assuste se você passa por um momento de tristeza, de angústia, de estresse, de ansiedade, e você fica se culpando. Como que eu posso ser crente e passar por momentos assim de sentimento de culpa, de tristeza, de ansiedade, de depressão? Eu sou crente, deveria ser diferente. Saiba que a promessa de livramento de Deus, para que Deus venha nos livrar de toda a dor, é só quando Jesus voltar. Quando Ele voltar, não haverá mais dor. Se Ele prometeu que é quando Ele voltar, então até Ele voltar, nós sentiremos dores. Às vezes são dores físicas, às vezes são dores emocionais, às vezes são dores espirituais, psicológicas, luto, choro, pranto, angústia, depressão, ansiedade. É claro que não é o tempo todo, graças a Deus por isso, porque nós temos a assistência do Espírito Santo que mantém esse equilíbrio, de às vezes você passa pelo vale da sombra da morte, mas depois Deus te dá descanso, te dá paz, depois você volta de novo a passar por lutas. Assim é a vida cristã, mas quando Jesus voltar de fato, nós teremos uma vida plena. Então, meus irmãos, concluindo, quais são os fundamentos da nossa esperança? Qual é a razão da sua esperança? Por que você se mantém de pé mesmo em meio às lutas? Por causa das promessas de Deus. A razão da nossa esperança são as promessas de Deus. Os fundamentos de nossa esperança são as promessas de Deus. Promessa de uma nova criação, promessa de uma nova igreja, promessa de uma nova adoração, promessa de uma nova vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe ricamente, que esta palavra venha ser lembrada pelo Espírito Santo em sua vida e em nossas vidas todos os dias, nos momentos de tristeza, que o Espírito Santo nos faça lembrar dessa palavra e destas promessas.
Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tenhamos firme em nossa esperança em Cristo Jesus. Mantenha seu foco em Cristo Jesus, nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Vamos orar, meus irmãos, para encerrar o culto e receber a bênção. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Senhor. Te agradecer por tua graça excelsa revelada em Cristo Jesus. Te agradecer pela nossa esperança, que teu Espírito venha fundamentar mais e mais essa esperança em nossos corações. Que nossos corações se agarrem, meu Deus, nessa esperança. Que nosso coração não esteja preso a esse mundo, às necessidades deste mundo, mas tão somente em Cristo Jesus, na glória que está preparada para nós. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos dê uma semana de boas notícias. Que segunda-feira nós tenhamos boas notícias quanto ao coronavírus, quanto à crise econômica, quanto à instabilidade do governo. Que na terça-feira tenhamos mais boas notícias, na quarta-feira melhores notícias. Que seja uma semana diferenciada do que nós temos vivenciado, Pai. Não por nossa justiça, não por nossas obras, porque nós não merecemos. Tua igreja não merece, muito menos os ímpios, muito menos esse país que te despreza tanto. Mas nós te pedimos isso tão somente pelo sangue derramado na cruz. Faz novas todas as coisas. Nos dê uma semana abençoada, uma noite de paz em tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um, desde agora e para sempre. Amém.